Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Nossa aula hoje vai ser sobre pirâmides. É uma continuação do conteúdo de geometria espacial. A gente viu na aula de outros prismas. E as pirâmides, elas vão ter uma certa diferença com relação aos prismas, justamente devido a um bico que elas formam, tá? Eu vou colocar em comparação os prismas e as pirâmides, tá? Pelo menos uma parte deles agora, para a gente analisar. Então, vamos aqui no nosso pontinho de hoje. Pirâmides, tá? Uma pirâmide é um sólido geométrico, cujas faces laterais são triângulos, tá? Independentemente do formato da pirâmide, as faces laterais serão sempre triângulos. Todos os vértices em comum, tá? Comum em todos os vértices. Então aqui, ó, já é sempre triângulos, tá? O que vai dar nome às pirâmides será justamente o formato da base. Se eu tenho uma base de triângulo, minha pirâmide vai ser uma pirâmide triangular. Se eu tenho uma base que é um quadrilátero, a gente vai dizer que é uma pirâmide quadrangular. Base pentágono, pirâmide pentagonal. Base hexágono, pirâmide hexagonal. Então, se tiver mais lados, vai ser referente ao nome que cada lado recebe, tá bom? Então, aqui nós temos quatro tipos aqui. E aí, só para a gente fazer uma comparação, para vocês verem, né, da aula dessa aula de hoje, da aula de ontem. Deixa eu colocar aqui. Olha a diferença entre o prisma e a pirâmide, ó. A prisma ele possui as duas bases iguais, tá bom? A pirâmide não, ela tem uma base, uma única base, e o outro lado, que seria também igual ao do prisma, ele recebe um bico, tá? Então essa é a diferença crucial entre prisma e pirâmide. Claro, não somente isso, como para calcular o volume de uma pirâmide, a gente tem que fazer o quê? Calcular o volume dela a partir dessa fórmula aqui, ó. Tá? Eu geralmente coloco assim a fórmula. O volume da pirâmide é a área da base, como está escrito aqui, tá? A área da base vezes a altura, que geralmente nós chamamos de h, dividido por 3, tá bom? A gente tem que ter um detalhe, um cuidado, digamos assim, especial pelo seguinte, ó. Suponha que você... Vamos pegar, por exemplo, uma pirâmide quadrangular, tá? Nós temos... Geralmente, os exercícios eles abordam, tá? Pirâmides regulares. O que é uma pirâmide regular? Uma pirâmide regular é aquela em que a base, pessoal, forma um polígono regular. Polígonos regulares são aqueles que têm todas as medidas de base aqui, a aresta das bases são todas iguais. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que isso traz uma certa facilidade na hora do cálculo, né? Por exemplo, se nós temos uma pirâmide quadrangular, a base ela tem que ser um quadrado, tá? Então, esse detalhe aqui é importante e é imprescindível na hora de fazer o cálculo. Quando é regular, isso é muito importante. Só vou pedir um minutinho para vocês para não dar um aviso no grupo. Vocês receberam um aviso de ontem, né, sobre os nomes, né, que vocês precisam utilizar, tá? Deixa eu mandar um aviso aqui no grupo. Bom, então vamos lá. Então, por exemplo, numa pirâmide quadrangular, isso aqui vai acontecer. Porém, esse detalhe é importante. Não só a questão da base, mas também a questão da altura, tá? Geralmente as alturas, elas serão feitas para que ela coincida com o meio do objeto, tá? Com o meio da base.
na metade da base. Isso aqui é legal, porque a gente pode estar utilizando o Teorema de Pitágoras e várias outras coisas para poder estar resolvendo ela, que vocês vão ver nos exemplos, tá? Mas, na prática aqui, a gente tem que ter um certo cuidado, porque como eu mencionei para vocês, tá? Nem sempre a pirâmide ela é bonitinha. Geralmente ela vai ser porque os exercícios vão trazer essa característica, digamos assim, porque senão fica muito complexo de você resolver, tá? Então por isso que geralmente são figuras geométricas regulares. Então imagina o seguinte, se nós tivéssemos uma pirâmide como essa aqui, ó, tá? Observe a inclinação dela. Nesse caso aqui, ó, a altura não ia coincidir com o meio, ó. A altura ia coincidir com esse ponto aqui. E isso nós temos que ter certo cuidado, porque se a gente pegar uma questão como essa na prova, no exercício, ela vai ser um pouco mais difícil de ser feita, porém a gente tem que ter esse cuidado muito importante, porque senão a gente acaba errando, tá? E isso é para todos os tipos, não só para quadrangular, mas também para triangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal e assim por diante, tá bom? Vamos então começar. Deixa eu mostrar outras observações para vocês em relação a pirâmides, tá? Deixa eu pegar aqui. Nós temos vários casos de pirâmides. Lembrando, vamos retornar aqui. Lembrando um ponto bem importante. Quando você for calcular os lados da pirâmide, a área lateral, vocês vão observar que aqui a observação é bem importante. Ó. As laterais são sempre triângulos. Então, por exemplo, quando você precisar calcular a lateral de uma pirâmide, tá? Ou a área lateral, ou a superfície lateral, você precisa lembrar da área do triângulo, tá? A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, certo? Outro ponto importante, a área da base a gente discutiu ontem quando a gente estava vendo os prismas, tá? Todas as fórmulas referentes a como calcular a área. Então, não vou retomar isso. Se vocês precisarem rever isso, acesse lá o meu canal no YouTube para estarem vendo a aula novamente e aí tirando todas as dúvidas que vocês podem ter, tá bom? Então vamos lá fazer o exercício, tá? O nosso exemplo. Esse primeiro exemplo aqui ele diz o seguinte, ó. O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada feita de concreto maciço, como mostra a figura. Sabendo-se que a aresta da base da pirâmide mede 3 metros e que a altura da pirâmide será 4 metros, o volume de concreto em metros cúbicos necessário para a construção da pirâmide será... Então, olha só, a gente vai ter que calcular o volume dessa pirâmide. Resumindo, primeiro, né? Como que calcula o volume da pirâmide? O volume da pirâmide é a área da base da pirâmide vezes a altura dividido por 3, tá? Então, as figuras geométricas que possuem bico, elas terão que ser calculadas dessa maneira. Vejam que a altura da pirâmide nós já temos. A altura mede 4 metros. Então, como a gente já sabe a altura que mede 4 metros, a gente não precisa tentar encontrá-la. Porém, a gente precisa calcular o valor da área da base. Que nesse exemplo aqui é muito fácil. Olha só. Ele diz que a aresta da base mede 3 metros. Ou seja, a área da base, tá? Ela vai ser igual a quanto? 3 ao quadrado. Já que isso aqui a base é 1 quadrado, olha só. Nós temos que a base é quadrada. Então, base ao quadrado, lado ao quadrado igual, nesse caso, 9 metros quadrados. Então, para calcular o volume, fica fácil. Vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Aí é só substituir 9 vezes 4 dividido por 3. Vou dividir primeiro 9 por 3 aqui, ó. Simplificar. Aqui fica 3, aqui fica 1. 3 vezes 4, 12. Então, o volume vai ser de 12 metros cúbicos, tá? Claro, essa questão é muito simples, nem chega perto das questões que geralmente caem no Enem, né? Mas a gente vai ver outras questões um pouco mais complexas, tá bom? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo. Então vamos lá, deixa eu pegar outra questão aqui.
Olha só. Ficou pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom aqui para ficar maior. Então vamos lá, olha só, essa questão diz o seguinte, ó. Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular de base quadrada, novamente de base quadrada. O lado da base mede 8 metros e a altura da pirâmide mede 3. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes de 1 metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telha desperdiçada, quebras e emendas, o número mínimo de lotes de telhas a ser comprado é. Então, esse aqui é um problema que envolve, na verdade, dois problemas num só, tá? Um problema de calcular a área total, melhor, a área de superfície da pirâmide gerada pelo telhado e depois verificar qual o número mínimo de telhas de lotes de telha que precisa ser comprado, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Então imagina assim, nesse caso aqui nós temos uma pirâmide regular, né, uma pirâmide regular de base quadrada. Isso aqui é muito bom, muito importante que isso aconteça, senão fica muito difícil de calcular. Então vamos lá. Então vamos imaginar aqui a pirâmide. A pirâmide basicamente vai ser essa aqui, ó. Esse aqui vai ser o formato do telhado. Tá? Essa aqui é a sua frente. E aí tem uma parte de trás que seria referente a esse lado aqui, ó. Ok, nós formamos então aqui a nossa pirâmide. Essa parte pontilhada seria a parte que fica atrás do nosso problema, tá? Lembrando que a altura da nossa pirâmide aqui, tá? Como vocês viram, mede 3 metros. Então a altura aqui mede 3 metros. Ou seja, né, ela seria mais inclinada aqui, tá? E aí a gente sabe que o lado da base mede 8 metros. Então, aqui mede 8 metros e aqui mede 8 metros, tá? Vejam o seguinte, nessa questão, ela não fala qual é a estrutura aqui, né? Qual que é a altura desse triângulo formado aqui. Ele fala da altura da pirâmide. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos prestar atenção no seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos primeiro calcular essa altura aqui, tá? Essa altura, tá bom? E nós vamos observar o seguinte, ó. Como a pirâmide é regular, a altura da pirâmide vai vir na metade da pirâmide, tá? Porque o que eu preciso? Ó? Quando eu tenho um triângulo, observe que na verdade eu vou calcular isso aqui, ó. Eu vou calcular que eu tenho o meu triângulo, tá? Então eu já tenho a base do triângulo que é 8. E eu preciso calcular a altura do triângulo, tá? Que seria o lado onde ficam as telhas na cobertura. Então aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho uma altura X, tá? Que eu não sei quanto que vale. Então eu vou primeiro calcular essa altura X. Mas para isso eu vou recorrer ao teorema de Pitágoras aqui dentro. Então o que eu tenho que fazer para poder chegar nessa altura? Eu tenho que observar o seguinte, é bem simples, ó. Essa altura que eu chamei de x aqui, ó, usando o teorema de Pitágoras, vai ser a hipotenusa. Como esse ponto da altura é a metade do lado da pirâmide aqui, da base da pirâmide, então aqui em vez de ser 8, né, isso aqui vai valer 4. E aí eu vou usar o teorema de Pitágoras. Lembre-se sempre, ó, triângulo retângulo que está aqui dentro, tá? Porque a altura sempre forma ângulo de 90 graus, independentemente da figura geométrica. No triângulo retângulo, cujos catetos são 3 e 4, consequentemente a hipotenusa vai ser 5, tá? Mas vamos fazer o cálculo só para comprovar para vocês que isso é verdade. Deixa eu primeiro apagar essa parte do lado direito aqui. Essa que a Cristina vai usar agora. E aí vocês vão ver o seguinte. Usando o teorema de Pitágoras, tá? Para calcular a altura do triângulo lateral, tá? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado.
Bom? Ou seja, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25. Então, x ao quadrado é igual a 25. Portanto, pessoal, x é a raiz de 25, que dá 5 metros, como eu falei para vocês, tá? Então, se vocês tiverem contato com o triângulo retângulo, cujos catetos é 3 e 4, consequentemente, a hipotenusa vai ter que valer 5. Agora sim, eu tenho o lado no meu triângulo, tá? Eu tenho um lado do meu triângulo. E aí, nesse lado do triângulo, eu tenho o valor da altura, que vale 5, e eu tenho a minha base, que vale 8. Portanto, agora a segunda parte. A área do triângulo, tá? A área do triângulo, pessoal, é base, que é o 8, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Ou seja, 40 dividido por 2, que dá 20. Nesse caso, 20 metros quadrados. Essa é a área do triângulo. Agora observem qual que é a área da pirâmide, tá? A área lateral. A área lateral vai ser 4 vezes a área do triângulo. Por que 4 vezes a área do triângulo? Porque eu tenho 4 triângulos que formam a lateral da minha pirâmide. Então, 4 vezes 20, nesse caso, 80 metros quadrados. A gente encontrou aqui o que seria basicamente a solução do nosso problema. Só que a gente tem que supor o seguinte, ó. Suponha que possa haver 10 lotes quebrados, tá? Ele diz que cada lote cobre 1 metro. Ou seja, se eu tenho 80 metros, eu preciso de 80 lotes. Só que pode haver, na compra desse lote, um desperdício, né? Um problema de desperdício de 10 lotes. Ou seja, ao invés de ter 80 lotes, nós vamos ter que ter, em termos de lote, 80 mais os 10 que podem ser quebrados, que vai dar 90 lotes, tá? Então, a gente vai ter que comprar 90 lotes de telha, logo a alternativa A, tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente pode fazer vários outros problemas de pirâmide, tá? Como calcular área, volume e tal. Eu quero pegar mais um exemplo aqui. Eu vou pegar um exemplo bem diferente desse anterior aí, para a gente poder encerrar. É claro que eu queria fazer muitos outros exemplos diferentes com vocês, mas o nosso área é muito curto, tá? Vamos fazer só mais esse aqui, porque aí eu tenho que encerrar a aula. Mas seria bem interessante se a gente tivesse mais tempo para poder fazer mais exercícios diferentes, tá? Agora vamos lá. A base de uma pirâmide regular é um triângulo equilátero de perímetro igual a 18 centímetros. Então, vamos lá. Primeira coisa, nossa pirâmide é regular e a base é um triângulo. Então, vamos desenhar aqui ela, só para a gente ter noção, tá? Então, que a base vai ser um triângulo. Também, não só os lados, mas a base também é um triângulo. Aí a parte de trás eu vou usar um tracejado aqui. Pronto. Essa é a nossa base. Aí diz uma coisa importante. Ele diz que o perímetro, tá? O perímetro da base é igual a 18 centímetros. Vejam que no triângulo nós temos 3 lados. E se ele é equilátero, os 3 lados são iguais. Isso significa dizer, gente, ó, que cada aresta do lado aqui, que eu vou chamar de A, da base, tá? Vou chamar de A, é igual a 6 centímetros. Por quê? Porque 18, tá? Dividido para 3 lados vai ser igual a 6 centímetros. Então, isso aqui é o valor da aresta da base. Pronto. Outra informação que ele diz pra gente é que o volume da pirâmide é igual a 72 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse que é o valor da altura. Então, vamos pensar no seguinte. Eu tenho um triângulo equilátero e aí eu posso descobrir o seguinte. A área da base do meu triângulo equilátero, né? A área da base do nosso triângulo, que é um triângulo equilátero, vai ser o quê? Vai ser bem simples. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí é só substituir o valor. 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36. E 36 dividido por 4 dá 9. Então fica 9 raiz de 3
centímetros quadrados. Pronto, descobrimos aqui a área da base. Agora a gente vai usar a informação do volume, tá? Perceba o seguinte, ó, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. E eu sei também que o volume, ele nesse problema aqui, é 72 raiz de 3. Ó. Então, o que eu vou fazer? Como eu sei o valor da área da base, que é 9, eu venho aqui e substituo. Ó, 9 raiz de 3 vezes a altura dividido por 3. Isso aqui é igual a 7 raiz de 3. Perceba que eu posso cancelar o raiz de 3 dos dois lados, porque eles se repetem. Então, 9h sobre 3 é igual a 7. Em vez de eu passar o 3 multiplicando, eu vou simplificar aqui. Ó. 9 dividido para 3 dá 3, então 3h é igual a 7. Aí agora é só passar... 7 não, 72, tá, gente? Desculpa aí que eu esqueci do 2 aqui. Só passar o 3 dividindo. Então, 72 dividido para 3 vai dar... 7 dividido para 3 dá 2 e sobra 1. 2 dividido para 2, 4. Então vai dar 24 centímetros o valor da altura dessa pirâmide, tá bom? Alguma dúvida? Não, senhor. Bom, eu queria fazer outros exercícios, por quê? Porque a gente tem que sempre prestar atenção no que está sendo pedido, para a gente ver o que eu preciso calcular no momento que eu preciso calcular, tá? Então essas são as diferenças, tá bom? Então esse é os exemplos de hoje, tá? A aula de hoje, o resumo dela. Eu vou estar agora fazendo chamado com vocês e mandando o exercício no plural, tá? Provavelmente não vai dar tempo de vocês fazerem agora, mas façam à tarde para não ficarem sem a pontuação desses exercícios de hoje, tá bom? Então deixa eu terminar de gravar aqui.